Pessoal, então vamos lá. Vamos falar de hipertrofia, vamos falar das variáveis que a gente precisa manipular para ter o melhor treino voltado para hipertrofia. Bom, abri aqui o ScaleDraw e a gente vai trocar uma ideia ao mesmo tempo que eu vou fazendo algumas anotações aqui que são importantes. Veja bem, quando o objetivo é hipertrofia, eu preciso obedecer 3 princípios aqui para ter o melhor treino, o melhor estímulo voltada para hipertrofia. O primeiro é a tensão mecânica, tá? E para eu ter tensão mecânica ótima, a máxima tensão mecânica, eu preciso ter proximidade com a falha em cada série de trabalho, beleza? E pensando em gerar o melhor resultado para hipertrofia, eu preciso ter o máximo de volume de treino recuperável. Então eu preciso manipular o estímulo de tal modo que a fadiga seja recuperável e eu possa dar o máximo de estímulo a nível de frequência durante a semana, mês e ano. Então, quando a gente fala de tensão mecânica, pessoal, eu estou me referindo às últimas 2 ou 3 repetições, tá? Antes de alcançar a falha. Então, as últimas 2, 3 reps antes da falha. Então, a tensão mecânica é aquele momento que eu estou imprimindo a máxima velocidade intencional para superar a sobrecarga e ela está se movendo de forma lenta. Por quê? Porque eu já cheguei num ponto de fadiga central e periférica que começa a ficar difícil para a gente poder vencer aquela sobrecarga. Esse momento é o momento que eu tenho o maior drive neural, é o momento que eu tenho o maior estímulo neuromuscular para poder superar a sobrecarga que foi proposta. Agora, qual que é a melhor forma, né, da gente atingir essas 2, 3 reps? Em um range de repetições, tá? Um range de repetições entre 5 a 9 repetições ou 6 a 8 repetições. E veja bem, se eu tenho um range de repetições, se eu coloco uma sobrecarga e eu proponho para o meu aluno fazer 15 repetições, ele vai começar a fazer as repetições, certo? E ele vai numa faixa, eu vou criar aqui uma linha para a gente entender isso, numa faixa de 15 repetições, tá? Onde ele vai fazer uma repetição aqui, sendo que as últimas, a repetição 12, 13, a repetição 13, 14 e 15 é onde está a maior tensão mecânica, tá? Tudo que ele fizer, tudo que ele fizer entre uma repetição e entre 12 repetições, na verdade é só um pré-requisito para chegar onde a gente quer, que são as últimas 3 repetições que geram a maior tensão mecânica. Então veja bem, se eu coloco um aluno para fazer 15 repetições e o que importa de fato, as últimas 3 repetições, quando eu estou com dificuldade de movimentar o peso, quando o peso está se movendo de forma lenta, é o objetivo do treino, que é gerar tensão mecânica, tudo que eu fiz anteriormente, na verdade, é só um pré-requisito para chegar nas últimas 3 repetições válidas. Seria como se eu fizesse repetições que são inválidas. Porém, no entanto, esse número de repetição de 1 a 12, ela vai gerar um acúmulo de metabólito, um estresse fisiológico que vai prejudicar a próxima série. Então veja bem, eu estou pagando um preço a nível de fadiga muito alto para chegar nas últimas 3 repetições
que é o que eu quero a nível de tensão mecânica, e eu poderia fazer isso de forma diferente, porque a minha fadiga até chegar às minhas 3 repetições válidas dentro da série, ela é muito alta. Então, o que que a gente faz? A gente trabalha com uma faixa de repetição de 5, uma faixa de repetição, range, né, de repetição, 5 a 8 reps. Para isso, eu preciso ter uma intensidade adequada. Qual a estratégia que eu utilizo? Eu utilizo 2 séries de trabalho, 2 séries de preparação, tá? Então eu coloco o aluno ali para fazer 2 séries preparatórias, e o objetivo é aquecer especificamente aquele grupo muscular e encontrar carga, tá? Encontrar a carga que ele vai utilizar as 2 séries de trabalho. 2 séries de trabalho, tá? E aqui, nessas 2 séries de trabalho, é o que eu vou contabilizar, 2 séries de trabalho aqui é que eu vou contabilizar como séries válidas no treino do aluno. Então, primeiro fator aqui, a tensão mecânica, que é algo importantíssimo, eu preciso estar trabalhando próximo da falha, porque são as últimas 2, 3 repetições antes de falhar que eu gero uma maior tensão mecânica. Eu preciso chegar lá sem ter um custo energético, fisiológico, biológico muito grande, tá? Então eu tenho até o mesmo resultado, tá, pessoal? A nível de hipertrofia, eu tenho o mesmo resultado se eu trabalhar com 15, 20, 30 repetições, desde que eu aproxime da falha, tá? Porém, no entanto, quando eu trabalho num range de 5 a 8 repetições, com a intensidade adequada, o meu custo de fadiga é menor, tá? Então, o que que acontece aqui? Quando vou traçar aqui uma linha aqui novamente de range de repetições, tá? Então, eu tenho aqui uma repetição, e as últimas 3, repetição 6, 7 e 8, são as repetições que eu vou ter a maior tensão mecânica, são as repetições válidas dentro da série. E para eu alcançar lá, eu tenho um custo metabólico muito baixo em comparação às 15 repetições que eu tenho aqui. Então, o custo metabólico aqui é muito alto para eu chegar onde eu quero. Ficou claro isso, pessoal? Então eu preciso alcançar as últimas 3 repetições para gerar uma tensão mecânica maior. Para isso, eu tenho que manejar minha fadiga para chegar lá. Então aqui eu vou usar 2 séries preparatórias para 2 séries de trabalho com a carga adequada. As séries preparatórias vão servir para aquecer, vão servir para ajustar a carga, tá? E aí as 2 séries de trabalho eu vou fazer de fato com uma carga adequada, de modo que eu alcance a máxima tensão mecânica nas últimas 3 repetições e que isso seja ali entre 5, 6, 7, 8. Se eu colocar uma carga e eu faça apenas 3, 4 repetições, porque está pesado, eu preciso reduzir. Se dentro dessa carga eu passar de 8 repetições, se eu chegar lá 9, 10, 11, 12, está leve, eu preciso ajustar. Então a gente vai tentar chegar próximo à falha, tá bom? Entre 6, 7, 8 repetições na série de trabalho. Quando eu falo sobre proximidade da falha, nós temos aqui algumas possibilidades de trabalho, tá? Aqui eu vou abordar também sobre a diferença entre... Aqui eu vou abordar, né, sobre a diferença entre trabalhar com
uma ou duas repetições em reserva, tá? Trabalhar com 0 repetições em reserva. Deixa eu trocar aqui. Repetições em reserva. E trabalhar na falha muscular. Então a gente sabe que repetição em reserva é a quantidade de repetição que eu poderia ter feito, que eu deixei no tanque, que eu guardei de reserva. Tá? Dentro do nosso objetivo aqui, pessoal, a gente vai trabalhar sempre tentando deixar uma ou duas repetições de reserva ou então 0 repetições em reserva. Quando eu falo em 0 repetições em reserva, significa que eu não faria uma repetição completa na próxima tentativa de repetição. Então, vamos supor, se eu estou trabalhando aqui entre 6 e 7, 8 repetições, imagina que eu cheguei na sexta, eu estou difícil de vencer a sobrecarga, a sétima ficou mais difícil, a oitava eu dei o meu máximo e a nona eu ia falhar, porque a falha é uma repetição que eu não consigo completar. Só que ao invés de eu tentar essa repetição que eu sei que eu não vou conseguir completar, eu não tento. Isso significa que eu deixei 0 repetições em reserva. E existe uma diferença entre deixar 0 e deixar a falha. E chegar à falha. Por quê? Essa nova tentativa de repetição incompleta, que é a falha, ela também gera uma fadiga central e uma fadiga periférica muito grande. Então eu caio no mesmo problema que eu tenho quando eu utilizo muitas repetições para chegar na minha tensão mecânica ótima. Eu tenho um custo de fadiga, principalmente central, tá, pessoal? Principalmente a nível de drive neural, muito grande. E isso vai prejudicar a falha. A falha ela prejudica as próximas séries. Prejuízo, ela causa um prejuízo as próximas séries e sessões de treino. E é por isso que eu não quero ficar falhando em todas as séries do treino. Eu preciso encaixar isso de tal forma que a fadiga que eu gero para o aluno não prejudique as próximas séries de trabalho, as próximas séries do treino e as próximas sessões de treino na semana. Então é melhor que a gente trabalhe entre 1 e 2 repetições em reserva, isso é o ideal, e no máximo 0 repetições em reserva, mas que eu não falhe, não chegue até a falha, tá? Porque o custo-benefício da falha não compensa para a gente. A gente trabalha com 1 ou 2 repetições na reserva, tá? Aproximando da falha, mas não falhando, para que eu possa ter um resto de treino, um término de sessão de treino ideal, adequado, sem perder tanto a performance e que eu possa ter uma frequência de estímulo naquele grupo muscular maior durante a semana, durante o mês e ao longo do tempo. Porque o volume de treino também é uma variável muito importante para atingir a hipertrofia. E quando eu falo de volume de treino, eu estou falando do máximo volume recuperável. Tá? Por quê? Porque existe uma curva ótima, certo? Existe uma curva ótima. Deixa eu pegar aqui. Existe uma curva ótima aqui de volume de treino que eu consigo me recuperar, tá bom? Então imagina o seguinte, não vou fazer esse desenho aqui não vai ficar bom não. Então o que é o máximo volume recuperável? É a maior quantidade de série, tá? É a maior quantidade de séries válidas que não atrapalha a frequência
frequência de estímulo. Tá? Então, veja bem. Aqui, nós estamos falando de divisão de treino. Então, a divisão do treino aqui vai ser de fundamental importância, além claro, do volume que eu vou testar, tá? Para eu poder ter a maior frequência de estímulo semanal. Como eu estou treinando com uma tensão mecânica muito alta, portanto, eu estou treinando em alta intensidade, o meu volume de treino vai ser inversamente proporcional à intensidade de treino que eu treino, que eu consigo empregar dentro da minha sessão de treino. Então, vamos falar aqui de uma divisão push-pull leg, por exemplo. Tá? Vamos falar aqui da divisão push-pull leg. Um dia de empurrada, um dia de puxada e um dia de membros inferiores. Tá? Imagina que eu treinei, só a critério aqui de exemplo, tá? Imagina que eu treinei peito na segunda-feira. Imagina que eu treinei peito na segunda-feira. Deixa eu aproximar aqui para não ficar muito longe. E aí, vamos imaginar aqui duas hipóteses de volume de treino, tá? Imagina que eu treinei peito aqui e aí eu fiz 6 séries na segunda, ou eu fiz aqui 4 séries válidas, né? Aqui a gente está se referindo a séries de trabalho. Eu não conto série de aquecimento no volume de treino, tá, pessoal? Não conto. Imagina que a gente fez isso aqui. Eu preciso testar com o meu aluno qual dessas estratégias de treinamento de peitoral ele vai conseguir treinar, tá? O push, no dia de push novo, estimular o peito dele novamente dentro da semana. Então imagina que eu treinei peito na segunda, quarta treinei perna, com estimular o peitoral dele no próximo dia de push, sem ele estar fadigado. Tá? Aqui no push pull leg não ficou um bom exemplo, porque o tempo de descanso já é o ideal, mas vamos falar de upper e lower. Tá? Então no dia de upper eu trabalho peito, eu trabalho costa, e lower eu trabalho os membros inferiores, aí eu venho de novo com o upper. Eu vou trabalhar peito e costa novamente. Então eu tive ali um dia de descanso. Qual quantidade de série? Qual é o máximo de série? Qual é o máximo volume recuperável que eu vou conseguir estimular o peito dele 2 vezes na semana, por exemplo? O que a gente quer ganhar no volume. No volume que eu falo é frequência de estímulo semanal. Então eu preciso testar isso, tá? Dentro para cada aluno, porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas o que é importante a gente poder enfatizar aqui é que quanto maior a intensidade, menor o volume máximo recuperável. Existe uma interação de proporcionalidade inversa, é inversamente proporcional. Quanto maior a intensidade, menor vai ser o volume que eu vou conseguir trabalhar. Não tem como eu trabalhar em alta intensidade em grande volume. Isso vai me gerar uma fadiga que vai prejudicar a frequência de treino, a frequência de estímulo semanal.
E o que a gente quer aqui é a maior quantidade de séries válidas que não atrapalha a frequência de estímulo semanal, mensal, logo anual. Então aqui, pessoal, a gente tem uma estrutura, tá, de raciocínio para a gente poder planejar a hipertrofia, tá? Para a gente poder aplicar na prática a melhor estratégia de hipertrofia nos nossos alunos, buscando tensão mecânica, buscando a proximidade da falha para isso, e encontrando o máximo volume recuperável para cada aluno, tá bom? Então a gente fecha aqui esse brainstorm aí a respeito de hipertrofia, de treinamento para hipertrofia. Eu quero saber de vocês aqui, o que vocês acharam dessa forma de pensar o treino. E o próximo assunto que a gente vai abordar vai ser a respeito de divisão de treino, tá? Então a gente abordou sobre como chegar ali na máximas repetições válidas, quais são os custos de ter uma falha ou um alto número de repetição para chegar à tensão mecânica ótima. Qual é o problema de você fadigar excessivamente o músculo do seu aluno em cada série, em cada repetição, em cada treino, e como que a gente vai adequar isso aí com o máximo volume recuperável. Beleza? Conta para mim aí a sua opinião e vamos para a próxima.